Sejam bem-vindos a mais um episódio, segundo episódio do Na Mesa com Jesus! E hoje é um sábado muito especial e eu vou falar um pouquinho do porquê que nós criamos o podcast, né? Eu sou Rauane, sou uma mãe atípica e a Priscila Tavares, influenciadora digital. Nós criamos esse podcast para disseminar a palavra de Deus. E eu, com a minha vida de maternidade atípica, corrida, quero incentivar vocês a sempre ter um tempinho para falar de Jesus e alcançar, né, que a voz de Jesus alcance vocês nesse podcast, nessa manhã de sábado, que seja um incentivo para vocês conhecerem mais de Jesus. Amém, amém. É isso aí, né? É só o incentivo é esse mesmo, né? A vontade é essa, de que a palavra de Deus seja disseminada, né, minha amiga? Amém. E hoje, meu pessoal, nós estamos... Olha, hoje... Não dá pra esconder o sorriso. Não, a mão tem que ficar pra baixo pra parar de tremer, entendeu? Não segura nem a xícara. Gente, hoje nós estamos com nada mais, nada menos do que ele, Marcelinho Crivella. O nosso podcast é ao vivo, é uma honra gigantesca ele estar aqui. Vocês já devem ter visto ele um pouco no meu Instagram, pelo Network de Valor, né? A nossa visita lá na Record, teve toda a mão dele, né? Então, assim, ele é realmente uma pessoa incrível e vocês terão o prazer de conhecer um pouquinho dele hoje. Tá? Que a vai história, voltar. ele tem uma história fantástica, incrível. Né? Fantástica. Bem-vindo, Marcelo! Muito bom dia, Priscila e Rauane. É uma alegria estar aqui. Parabéns pela iniciativa. Que programa lindo. Ainda mais essa introdução que você fez. E o prazer é todo meu. Tá? Espero que eu tenha algo a contribuir a um tema tão bonito como esse. Com certeza. Terá. Marcelinho, a gente sempre fala que onde dois ou mais estão reunidos, Jesus está conosco. Que lindo. E eu queria que você fizesse o convite para o nosso convidado de honra, né, essa oração, para a gente iniciar o nosso podcast. Que bom, que alegria. Então vamos orar. Se você está nos acompanhando, sinta-se à vontade de fechar os olhos, se você puder, e orar, entrar nesse espírito de oração conosco. Senhor, meu Deus e meu Pai, como a Rauane falou, nós cremos na sua palavra. E como estamos aqui reunidos no teu nome, a sua presença também nos acompanha. Senhor, eu peço que o Senhor guie essa conversa, que o Senhor possa direcionar os nossos pensamentos, para que sejam igual aos teus, os nossos sentimentos, e que a gente possa, meu Pai, aqui explorar as tuas verdades, que curam, que libertam, que transformam a vida de todos. Nós pedimos, guie esse momento, meu Pai, e alcance quem precisa ser alcançado com a boa mensagem, a boa notícia do teu amor por nós. Nós te agradecemos e abençoamos esse momento. Obrigado pela Pri, pela Rauane, por todos os envolvidos, a Thay, nesse projeto tão bonito. Te entregamos esse momento em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que coisa boa, né, gente? Amém. Que coisa boa. Olha, que sábado abençoado, hein, Rony? Hoje não tem. Hoje ele não tem vez na nossa vida. Ganhamos um nível aí no nosso podcast. Não tem. Era também Mas quando vocês Maressa convidam Jesus para a mesa, na mesa com Jesus, é sempre alto nível. Né? Uau! Já deu um corte, Thay! Arrasa! Ele realmente... Ele é especialista em pegar algo, e eu não digo isso em nenhum demérito, mas ele mostrou isso várias vezes, algo pequeno, algo que a gente não dava tanto valor, e ele transforma. Ele é o Deus que se apresenta a nós, através do livro de Gênesis, como aquele que do vazio, do sem forma, do sem vida, ele faz brotar tudo. Então, eu acho que Gênesis 1 começa, eu sempre me perguntei isso, mas Deus, se você vai contar uma grande história, uma história de como o mundo começou, o início é importante, né? A gente que trabalha em comunicação, a gente gosta de histórias e a gente se preocupa muito em como começar. Como que eu começo a história? E a Bíblia, ela começa de um jeito meio deprimente, se você parar para olhar. Fala assim, poxa, mas por que começar dessa forma? Você chega em Gênesis 1, e eu sei que não era pauta do assunto, mas olha só. Não, tudo é pauta mas Jesus aqui conduz, hoje. Jesus tudo conduz. É pauta aqui hoje. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Ok. A terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre as águas. Poxa, sem forma, vazia e trevas. Mas Deus, não era melhor começar mais positivo? Assim, um pouquinho mais para cima? Porque são as primeiras palavras de um livro que mudou a história da humanidade. Só que eu acho que
isso aqui não é só uma explicação de como tudo começou. Isso aqui é uma explicação, é Deus se apresentando a nós. Ele é o Deus que ama pegar coisas sem forma, vazias, e em trevas, e trazer vida, preenchimento, luz e forma. E talvez você que está nos ouvindo, alguma parte da sua vida hoje se sente vazia. Você sente que está em trevas, você sente que está sem vida. Então, entenda, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, que o Deus que nós cremos, o Deus do Senhor Jesus, é o Deus que ama fazer isso. E você tem uma oportunidade hoje de convidá-lo para a sua vida. Amém. Nossa, Foi gente. até o que você falou, Pri, Quieta, esses pelo. tempos Hoje, gente, vai ser... de Deus usar os improváveis, né? As histórias improváveis. Foi exatamente o que o Marcelinho falou. Deus Exatamente. usa as pessoas mais Ele improváveis. aparece nos contextos assim menos favoráveis, impossíveis, improváveis, como você falou. E ele ama essas situações. É o que eu tenho percebido, sabe? Porque a beleza de a gente falar de Jesus especificamente, é da personalidade. Jesus, ele é uma pessoa, ele andou entre nós. Ele teve uma forma de reagir, de falar, de fazer as coisas. E é tão lindo quando a gente percebe nas entrelinhas o jeito dele de pensar e agir. É tão bonito o coração de Deus, e foi o que acabou me conquistando. Eu estava comentando mais cedo, né, que eu cresci num lar cristão, mas eu sinto que eu conheci... Conta pra gente um pouco da sua história, Marcelo. Desculpa, eu já entrei no tema aqui porque eu me empolguei. Não, eu sei, mas eu gosto disso, eu gosto de tudo isso, mas eu quero que as pessoas conheçam um pouco, assim, do Marcelo que eu já tive essa oportunidade de esse de vai conhecer. ser o podcast que eu e a Pri vamos ficar mais quietinha, porque a gente tem muito eu só vou ficar só no café e no pão de queijo aqui escutando. Assim, Então, vocês estão fazendo algo muito bonito, porque mesa retrata comunhão, ela retrata convivência, intimidade. E Jesus tem um convite para participarmos da mesa dele. Ele estendeu isso quando esteve aqui conosco. E esse convite é justamente para ingressarmos num relacionamento, que é lindo. Um relacionamento, você vê, no Velho Testamento só se referia a Deus como Yahweh, que é uma palavra que fala sobre o Todo-Poderoso, era o Deus, sabe, de Abraão, de Isaac, de Jacó, um Deus criador dos céus e da terra. E quando Jesus chega, ele ensina na oração que ficou conhecida como a oração do Pai Nosso, ele fala assim: Pai Nosso que estás no céu. É o primeiro momento que alguém chama Deus de Pai. E Jesus nos ensina a chamá-lo de Pai. Então Jesus vem para inaugurar um novo tempo de intimidade. E eu creio que as pessoas que se atentam a isso, elas podem conhecer Jesus na intimidade, a pessoa de Jesus. E eu estou animado para incentivar aqueles que estão nos ouvindo para darem um passo nessa direção, para não entender a sua fé, a sua religião como algo que te ensinaram, que tem valores, tem virtudes e tudo mais, e que você assimilou e acha que aquilo traz certos benefícios para a sua vida. Não, eu queria te convidar a desenvolver uma nova perspectiva de e se você criasse um relacionamento pessoal com Deus, de uma forma que você conseguisse perceber a personalidade dele e ver o trato dele individual, pessoal com você. Como seria isso? Porque eu te garanto, não tem nada mais valoroso no nosso tempo aqui na Terra. eu acho que nunca mais você é o mesmo, né? Não. Ô, Marcelinho, você foi uma pessoa que cresceu num lar cristão, né? Sim. Seus pais, sua família sempre te apresentaram Deus e a religião. Mas como que foi para você conhecer de Deus, esse testemunho, assim? Em que momento você viveu realmente, assim, e pensou, poxa, eu tô vendo aqui o que os meus pais sempre falaram para mim? Rawane, excelente pergunta. Eu acredito, mesmo tendo crescido num lar cristão e meus pais foram missionários na África, então eu vivi de perto o trabalho dentro de ministério, abrindo igrejas, atendendo o povo, e tudo isso que acontece mediante a obra, alguns chamam de obra de Deus, o meu relacionamento pessoal com o Senhor Jesus aconteceu quando eu tinha 25 anos. Uau.
Eu sinto que eu conheci Jesus pela primeira vez com 25 anos, lendo a Bíblia, o livro de Marcos. Eu estava morando na Inglaterra na época, fazendo um mestrado, e tinha um pastor lá que se interessou por mim, um pastor de uma igreja pequena. E ele olhou para mim e falou assim, poxa, eu senti no coração de te ensinar a Bíblia, você topa? Eu falei, claro. Um cara legal, meio escocês, um sotaque legal, eu gosto de sotaques. E eu falei, claro, eu aceito. Ele falou assim, então toda semana a gente vai se encontrar um dia e a gente vai estudar um capítulo do livro de Marcos. Antes de você se encontrar comigo, eu quero que você leia esse capítulo 20 vezes. Uau. E você vai sublinhar tudo que te chama a atenção. E depois a gente vai ter um tempo juntos. Eu falei, legal. Lendo o livro de Marcos, primeiro capítulo, eu caí de joelhos em prantos. Nossa. Eu falei assim, agora eu entendi. Agora eu entendi o coração de Jesus. Eu não tinha assimilado, Rawane. Priscila, eu tinha uma concepção distante de um Deus maravilhoso, um Deus grande, mas o Deus de um povo. Um Deus que conduzia o seu povo rumo a um propósito maior. E eu era apenas mais um na multidão. A gente fala muito no Velho Testamento do Deus de Israel, Deus do seu povo, que conduziu em batalhas, que trouxe julgamento, que orientou, guiou. Mas eu sentia que Deus tinha vamos dizer, um projeto maior, e quem se enquadrasse ou quem se entrasse, vamos dizer, dentro do rumo que ele tinha traçado, poderia então ser chamado povo de Deus. Mas eu não tinha essa intimidade. Eu não achava que isso estava disponível. Mas eu descobri isso no livro de Marcos, capítulo 1. Nossa, que lindo. E, se vocês permitirem, eu mostro para vocês. Quero. Eu vou mostrar para vocês o que me fez Que bacana, né? Você ter essa conversão. Porque às vezes é um destravar, né? Foi realmente um destravar não, além dele ser o povo de Israel, o povo que conduz, ele é o meu Deus. Exato. Porque é como se a gente ouvisse um contar de histórias quando a gente ouve falar de Deus, né? É aquele personagem. Até a gente descobrir que é real, que ele é de verdade, que ele é seu nosso pai. Deus. Exatamente. E você sabe, Rawane, isso é comum. As pessoas falam assim, não, Deus é bom, eu creio, eu tenho fé e tal. Mas ele é bom com você? Ele está interessado em você? Aí vem um bloqueio. Não, comigo? Aí eu já não sei. Qual a experiência que eu tive com ele? Deixa eu ver. É. Deixa eu lembrar, mas... Não, ele pode fazer, ele pode. Ele é todo poderoso, ele é bom, ele é. Mas ele vai fazer por mim? Aí eu já não sei por mim. Será que ele se importa comigo? Eu ouvi dizer que ele é bom, mas ele... No livro de Marcos, capítulo 1, foi a minha grande transformação, ou conversão, vamos dizer. Acontece o seguinte. Vamos do versículo 35. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu da casa e foi para um lugar deserto e ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo e, ao encontrá-lo, disseram, todos estão te procurando. Isso me chamou a atenção, porque na noite anterior, Jesus curou a sogra de Pedro, certo? Ela estava com febre na cama, Jesus curou ela. E ele pousou na casa de Pedro, ou na casa da sogra de Pedro. E a Bíblia fala que as pessoas ficaram sabendo de um curandeiro que estava na região e levaram os possessos, os que estavam doentes, e todos da cidade do campo foram até essa casa. Ela ficou lotada. Então, quando Pedro encontra Jesus, é assim, o que o senhor está fazendo aqui? Por que ele curou aquele leproso? Se aquele leproso ia atrapalhar o ministério dele naquela cidade. Por quê? Eu acho que porque ele quis dar essa oportunidade, essa chance, né, que Deus sempre nos dá, esse livre-arbítrio, você tem opção de fazer ou não. Eu acredito que ele curou o leproso para que a honra de Deus, a glória de Deus fosse feita na vida daquele homem, através da vida daquele homem. Talvez para espalhar, né, para que mais né? pessoas soubessem dele, mas mesmo assim atrapalhava o ministério dele naquele através momento, da cura daquele homem. Eu fiquei encucado com isso. Eu parei aqui. Agora eu também. Eu falei assim, só para você saber. Peraí, Jesus advertiu ele severamente. É interessante, né? Quando Jesus fala, vai e prega o evangelho, a gente não vai.
Quando ele fala, não faz isso, a gente faz. Faz, né? Nós somos uma raça... E não é a primeira vez que ele dá essa advertência, né? Que Jesus dá essa advertência para alguém que ele curou, né? Na Bíblia. Tem várias passagens, inclusive no Novo Testamento, que ele cura e aí ele fala, né? Não conte, né? Não fale, né? Isso. E eu ficava me perguntando, por que ele fala isso? Por que não é para contar? Porque várias vezes eu já eu tinha vou te visto. explicar. A gente já vivenciou casos, por exemplo, você estava na Record alguns dias atrás, você estava lá entre alguns apresentadores e artistas. Você vai num shopping com um apresentador desse, junta um monte de pessoa para tirar foto. Se você estava tentando almoçar ou ter um tempo de lazer ou simplesmente conversar, você não consegue. Porque junto as pessoas querem foto. Agora, imagina alguém que tem a solução para a lepra. Nossa. Imagina alguém que tem a solução para o seu filho, que está possesso com o espírito ruim, alguém que está coxo, está manco, está com... Então, de repente, o portador do milagre está na sua cidade. Aquilo criava uma comoção que não tinha mais controle. É difícil controlar, entendeu? Então, o que me inculcou, o que me prendeu, eu falei assim, mas Jesus advertiu-lhe severamente, mesmo sabendo que aquilo não teria... Que ele faria aquilo. Mesmo sabendo. Por que ele curou, então? Vocês querem saber? Quero. Porque está aqui. Eu quero. Não é da minha cabeça. Por que Jesus curou? 41 fala. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, quero, seja purificado. Compaixão. Então, quando eu conheci um Deus que muda os seus planos, muda o que é mais conveniente, muda o que seria melhor para o momento, por compaixão a uma pessoa, eu caí de joelho chorando. Eu falei, esse é o coração do Deus, e não um coração distante que está preocupado com... É um coração individual, é um coração, Priscila e Rawane, que uma oração sincera muda o rumo da história. E tem vários momentos da Bíblia que isso acontece. As pessoas que caem de joelhos e falam, meu Deus, me ajuda. E Deus intervém, sabe? Esse é um desses casos. E sabe o que é bonito aqui? Porque, presta atenção, a Bíblia fala que o leproso passou a andar pela cidade publicamente, fazendo o fato conhecido. E Jesus já não conseguia mais acessar e ficava em lugares... distantes. Desertos. Onde que os leprosos ficavam? Nos lugares distantes, desertos. Junto com Jesus. Jesus trocou de lugar com ele. Você agora é bem-vindo na cidade, entre os seus, a sua família, o seu povo. Eu vou tomar o seu lugar. Eu vou ficar nos lugares desertos. E não é isso que ele fez por nós na cruz? Foi. Ele trocou de lugar com a gente? Então... Que é um ato maior de compaixão do que esse, né? Exato. De Deus, né? De mandar o seu único filho para morrer por nós na cruz. Então, é esse o seu Pai, é esse o seu Deus. Esse que tem a maior compaixão... Que, assim, toda vez eu faço essa analogia na minha cabeça, né? Eu daria minha filha por pessoas, né, desconhecidas. O meu coração humano entregaria a minha filha para sofrer tudo o que Jesus sofreu. Então, assim, imagina o que é o coração de Deus. É inimaginável. É só... Então, respondendo a sua pergunta, quando eu assimilei isso... Eu entendi Jesus de outra forma. E eu falei, não, eu entrego a minha vida e tudo, e eu quero... E aí foi quando eu me apaixonei por Jesus. A pessoa de Jesus, o jeito dele, a personalidade dele. E isso inaugurou uma nova estação na minha vida. Então, desse momento em diante, eu me tornei... eu creio que alguém apaixonado por Jesus. Um outro nível de cristão, né? Eu acho. Né? Foi para um outro patamar, né? Eu acho muito bacana. O Marcelo fala uma coisa no Network, que toda vez que Deus quer te levar para um outro nível, ele vai usar uma pessoa. Tá, eu já tô bem ansiosa para participar desse network aí. Toda vez a Pri fala do network. É para ficar. E ele usa uma pessoa para te levar para esse nível. Né? E nesse caso... Foi o pastor. Levou o pastor. O pastor escocês. O nome dele é Ken. E foi um anjo que Deus mandou na minha vida para me ajudar a ver verdades que estavam lá a minha vida toda. E eu acredito que de lá para cá, né, Marcelo, ele foi usando mais pessoas e mais pessoas para te mostrar isso. Só que
foi tão importante essa pessoa e isso que foi feito, e lógico, o seu sim. O seu querer ler, né, 20 vezes o Marcos lá também, né, que ele te pediu, que não parou, né? Nunca parou, né? E eu acho que até o nosso último suspiro nunca vai parar. Se a gente se determinar a não deixar de conhecer ele, vai ser até o último dia e até o dia que a gente fique frente a frente, né? Existem 4 biografias sobre Jesus, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. E todos estão convidados, e isso é uma jornada que nós estamos também, a conhecer Jesus na sua intimidade, porque ali retrata tudo, tempo de mesa, tempo que ele estava irritado, tempo que ele estava feliz, coisas que ele falou, a forma que ele reagia, e você consegue extrair a personalidade dele, e é incrível o nível de pessoa que Jesus se apresentou para nós. Nossa, ao mesmo tempo humana, né? Ao mesmo tempo humana, para saber que, sim, é possível que o seu coração fique mais parecido com o dele, né? E ao mesmo tempo você para e pensa assim, gente, foi Deus que esteve aqui na Terra, que se fez, né? Aquele ser celestial, honroso, glorioso, pisou aqui, né? É muito assim, pra mim. Nossa, eu tô impactada, tô tentando assimilar. Não é que a gente sai, né? Parece que eu tô... É muito legal, isso é muito... Mas aí eu acho que é isso que... Eu acho não, é o que Deus faz, né? Sim. Faz com que você, às vezes, saia da cena para olhar em um panorama diferente, né? E entender, né? Porque às vezes você já tinha lido Marcos, às vezes, uma outra vez, né? Que nem que nós estávamos falando antes. Quantas vezes que tu vai ler a Bíblia e tu vai ver coisas... Não, mas isso aqui estava aqui a outra vez que eu passei. Né? É isso, Deus vai te preparando, vai trabalhando isso dentro de você, usando pessoas, usando... hoje, com a rede social, né, que nós temos a possibilidade, graças a Deus, moramos em um país onde você pode vir aqui, colocar um programa, né, dentro de um canal. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso, né? Inclusive, até a Demétria falou isso no Modeladas, né? Que a gente tinha que agradecer, ela não é brasileira. Ela falou que a gente tinha que agradecer que nós morávamos num país onde a gente poderia falar de Jesus. Né? Tem muitos lugares que... então, com isso, com essa expansão assim, da rede social, isso ajuda. Ajuda porque vira uma porta, vira um... Como nós falamos antes também, não que seja só isso que a pessoa vai viver. Eu vou assistir o Na Mesa com Jesus, ou qualquer pregador, ou qualquer um que seja, e está suficiente. Não. E que isso seja uma porta para te chamar para conhecer quem ele é, esse Deus maravilhoso que ele quer te mostrar. Ele quer mostrar para você quem ele é e o que ele pode fazer pela sua vida, né? Sim. E pensa, se é uma pessoa que busca um relacionamento individual com você, pessoal... comece a pensar nas pessoas próximas da sua vida, né? O que faz com que esses relacionamentos sejam fortes e desenvolvam? Um dos fatores é tempo, né? Quanto tempo você dedica às pessoas importantes da sua vida? E quanto tempo você dedica à pessoa de Jesus, né, na sua vida? Porque Jesus, mesmo sendo Deus, ele acordava de madrugada e ia para um lugar distante orar, falar com o pai dele. Ele saía, ele ia falar com o pai dele. E ao falar com o pai dele, ele recebia direcionamento, tanto é que Pedro falou, mas está todo mundo lá, ele falou, não, vamos para outro lugar. Então, muitas vezes, as pessoas estão dizendo que a gente tem que ir em uma direção, todo mundo fala que a gente tem que ir para uma direção, mas, na realidade, Deus tem outra para você. E como você vai saber? No seu tempo individual com Deus. No seu tempo, às vezes é acordar um pouquinho antes, é ter ali os seus 30 minutos na palavra, lendo, o Espírito Santo fala comigo. E aí a gente tem o Espírito Santo que... A Bíblia diz que ele não nos deixaria órfãos, enviaria o seu Espírito, e o Espírito Santo é o Consolador, é aquele que nos lembra de tudo que Jesus ensinou. Ele está à disposição, e é uma pessoa, é uma personalidade, é alguém que tem sentimentos, pensamentos. É tanta riqueza que existe nisso. Detalhes, né? Que deixa a gente, às vezes, sem saber o que... Porque, Pri, é aquele negócio, né? A gente vive a mesma coisa, só que em tempos diferentes. As pessoas se aproximam de Deus... pelas bênçãos que ele tem. E Deus tem muita bênção. Então, às vezes, as igrejas enchem e, no fundo, o coração daqueles que estão lá estão buscando alguma coisa. A solução de um problema, estão
estão buscando prosperidade, estão buscando um ente querido que está perdido, estão buscando a luta contra um vício ou um filho desviado, eu não sei, uma doença. E Deus tem isso para nós, Ele tem, Ele é bom, mas Ele quer algo mais. Ele quer mais do que a cura, né? Sabe, eu quero te ensinar como viver, eu quero te ensinar o que alimenta mais que pão. A água que sacia mais do que o que você está buscando. E uma vez porque a gente pode passar uma vida inteira. Se a gente não entender que o melhor que Deus pode nos dar é a presença dEle, foi em vão, né? Passou a vida e a gente perdeu o alvo. Foi em vão. O mais engraçado é que Jesus nunca nos prometeu que ele nos dará bênção, nos dará coisas. Mas a gente sempre espera isso dele. Mas ele nos ensina na Bíblia, em tudo dei graça. Então, em tudo a gente precisa dar graça. Eu acho engraçado porque, às vezes, a gente fala bastante de cura e eu sempre lembro da minha filha, que eu tenho uma filha que ela é atípica, ela tem uma síndrome rara. Mas eu acho engraçado como Deus colocou isso na minha vida. Porque esses dias eu estava ouvindo uma pregação e ele falou que Deus prefere ver a gente perdendo do que perdido. Sim. Então, eu acredito que Deus colocou... Acredito Forte não. isso, né? Deus colocou essa síndrome na minha filha porque foi através dela que eu conheci Jesus, sabe? Então, Deus sabe exatamente o que colocar na nossa vida, sabe? E até nisso eu tenho que dar graça, porque Sim. o que Ele nos prometeu mesmo foi o reino dos céus, sabe? Não é... claro, Deus está disposto, está disponível a nos dar bênçãos aqui na Terra, Sim. mas a maior bênção que Ele pode nos dar é o reino dos céus, sabe? Sim. Então, através dessa síndrome, Ele fez o quê? Fez com que eu alcançasse uma bênção inigualável. Inigualável assim. e que nada irá se comparar, né? É. É isso, né? É verdade. E pensando nisso, Marcelo, assim, como a gente já falou, várias vezes você teve esse sentimento de sentir a mão de Deus tocando você, sua família, né, e tudo, inclusive em você vir parar em Sorriso. Sim. Né? Como que foi, né? Como que foi hoje, Uau, né? é uma história. Eu estou em Sorriso, eu acho que há 4 meses, né? E se você me perguntasse 1 ano atrás se eu me via morando no Mato Grosso, não, muito menos em Sorriso. Eu nem conhecia essa cidade, assim, 2 anos atrás até. Samuel e Elisa falavam, mas eu não assimilava. Mas Deus criou um caminho. Eu estava em São Paulo trabalhando em várias frentes e as coisas estavam indo muito bem. Foi uma fase de muita prosperidade na nossa vida. Mas eu sentia que faltava alguma coisa no meu relacionamento com Deus. E eu comecei a acordar mais cedo e ter um tempo com Ele. Eu falava, Deus, eu estou sentindo que tem algo aqui que não está alinhado e eu queria mais de Ti, da Tua direção. E eu buscava. E aí, um momento depois, veio no meu coração o desejo de fazer um voto com Deus. E eu falei com a minha esposa, a gente vai doar todo o nosso patrimônio líquido e vai começar de novo. E a Marissa é tão incrível, Pri. Não, ela é. Porque ela topou. Então, nós fizemos isso. Mas na minha concepção, eu pensei, poxa, se hoje eu estou prosperando tanto e indo tão bem, depois de dar um passo nessa direção, Deus vai se agradar tanto que eu vou crescer muito mais rápido. Uhum. Então nem passou pela minha cabeça que poderia não ser o caso. Eu estava naquela fé de... A confiança mesmo, não, né? Deus vai abrir as portas, eu confio nele, esteve comigo e tal. Bom, eu fiz esse voto e 18 meses se passaram e eu não consegui fechar uma venda. Nada. Os contratos que eu tinha foram terminando, os prospects, os clientes mudaram, as coisas estavam certas, se desfizeram e as portas foram fechando. E a pressão foi aumentando, a preocupação também, medo, angústia, tudo. Eu falei, Deus, não estou entendendo. E eu sei que eu vivia um processo semelhante ao livro de Oséia, que fala o seguinte, te levarei ao deserto e lá falarei ao seu coração. Eu precisava ir para um lugar deserto para Deus falar no meu coração. Tinha muita coisa acontecendo. Tinha muita viagem, tinha muita reunião, tinha muitas frentes, muitos projetos. E eu não estava ouvindo a voz dele. E ele, no seu infinito amor, fala assim, eu vou tirar as distrações. Mas doeu demais, Pri. Eu acredito. Doeu demais. Raoni, eu me via
de madrugada, assim, desesperado. Porque para um provedor, eu acho que para um homem nada é mais difícil do que você não ter a segurança de que você vai conseguir prover para sua família. E eu nunca tinha me visto numa situação dessa. E aí eu me entreguei. Aí foram jejuns atrás de jejuns. E Luciano Subirá me ensinou muito sobre isso. Aprendi muito com ele. E nesse processo, Deus trabalhou muitas coisas que eu não sabia que eu precisava trabalhar, mas ele via... É tão bonito, porque é o que você falou. Deus vê algo mais importante, né? Nós vemos o problema e Deus vê, além do problema, ele vê algo mais importante. Então, ele não atende o pedido, ele vai de encontro a uma necessidade. É algo mais profundo. E ele estava indo de encontro às minhas necessidades. E no meio desse processo, ele falou de propósito. E eu sabia que meu propósito era educação cristã. Porque eu recebi essa palavra quando eu tinha 20 anos de idade. Educação cristã no Brasil. Mas eu tinha me desviado, porque tinha dado tanto certo as outras coisas, os projetos, a televisão, clientes e tal, que eu achava que isso algum dia ia acontecer, mas... Mas a hora que eu tivesse tempo. Exato. E eu me desviei. E Deus me trouxe de volta para o tema. E quando ele trouxe de volta para o tema, eu falei, é isso. E qual é o caminho? E passo a passo ele ia mostrando. Ele não me deixou sem palavras. Isso que é bonito. É um coração de pai. Quando eu estava pronto para ouvir, ele falava. E eu dava o próximo passo. Um passo de cada vez. Lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, né? E a lâmpada que se refere naquele tempo era quase uma lamparina pequenininha. Ela só acendia 1 metro à sua frente. Então, a palavra de Deus, ela te mostra o próximo passo. Às vezes a gente quer, Deus, me fala o plano. Final. Me fala aqui qual é o plano daqui uns 5, 10 anos, que eu já vou aqui me preparar. Deus não é assim. Ele quer o relacionamento, e o relacionamento, a base é a confiança. Confiança é um passo de cada vez. O pão nosso de cada dia. Até porque, às vezes, se ele te der o plano todo, você vai parar de buscar ele. Porque ele vai pensar assim, não, eu já sei o que ele quer. Ele já me mostrou aqui todo o caminho, agora daqui pra frente eu não preciso ficar toda hora buscando ele, porque ele já me contou o que é. Então, se ele te der só o próximo passo, só o próximo metro, no metro seguinte você tem que estar do lado dele de novo, né? Exato. Porque você precisa saber para onde você vai depois, né? E você sabe que o desejo de querer saber o que não sabemos é o que nos tirou do paraíso. Porque a árvore do bem e do mal, o grande apelo ali era assim, mas calma, eu quero entender. E Deus colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o desejo do coração humano era assim, não, tá, mas eu quero entender. Me dá, porque ao entender a gente pensa que está no controle. A gente se sente no controle. E a proposta de Deus conosco não é que a gente entenda tudo, mas que a gente confie nele. Então, nesse período, educação cristã voltou, propósito voltou, e eu falei, é isso. Aí eu já não tinha mais recursos, o último projeto que eu aceitei, que foi uma última porta que abriu, foi aqui no Mato Grosso, eu já estava no Mato Grosso, em Cuiabá, e aí eu falei, não, agora é educação. E aí eu virei tudo, assim, mudei de rota completamente e dei um passo de fé. E a boa notícia é que Deus que deu certo. Abriu o mar. E nós estamos já com quase 300 alunos numa escola que inaugura ano que vem, em fevereiro, aqui em Sorriso, que é a Legacy. Uma escola de princípios e valores cristãos, uma escola de excelência acadêmica, uma escola que o Luciano Subirá me mostrou a importância, junto com o Philip Murdoch, que é o fundador, e o meu coração queimou. E desde que eu comecei a trabalhar nesse projeto, eu tenho visto tanta graça e tanto favor de um pai, de amor e cuidado, que tinha algo melhor do que o que eu ambicionava. Porque os meus projetos lá em São Paulo, eu tinha muitos projetos, eu gostava. A mentalidade de coach, né, eu fazia muito curso, era sempre você ter um plano de ação. E pelas paredes eu tinha vários planos de ação. Deus interrompeu os planos. E mostrou que pode ser muito melhor. maior, né? Então, hoje, assim, eu ando num nível de dependência e humildade muito mais seguro para o meu relacionamento com ele, para o meu relacionamento com a minha esposa e com meus filhos. E eu sei que grandes coisas estão por vir, porque a gente serve um grande Deus.
Então, mas eu não quero sair desse lugar, sabe? Dessa presença, Da né? dependência. Dessa dependência. Dessa É dependência. exatamente isso que você falou, que eu toquei antes. Eu só consigo ver isso, de que antes você estava na força do seu braço. Isso. Né? Não, continuo tendo meu relacionamento com Deus, né? Não, nunca deixou, né, de ter relacionamento com Deus, mas tampou os ouvidos para o que ele realmente queria te dizer. Isso. Né? Porque tinha outras coisas acontecendo, outras, né, prioridades, e a partir do momento que você falou, mas de alguma maneira ele conseguiu colocar dentro do seu coração, peraí, tá tudo bem aqui, nós estamos prosperando, os planos estão dando certo, mas alguma coisa tá vazia aqui. Sim. Alguma coisa tá vazia aqui, tem alguma coisa que não tá legal, o que é? E quando você se voltou para sua essência, para a essência de Deus, né? Eu vou ter que parar agora e pensar, porque parece que não é para direita, não é para esquerda. E Pri, a beleza é que eu não teria voltado se ele não tivesse fechado as portas na minha vida. Eu precisei ir para o deserto. Não é uma escolha natural de uma pessoa ir para o deserto, sabe? A gente não escolhe o que nos gera desconforto. A gente foge do desconforto. Mas no desconforto, muitas vezes, é um lugar para a gente se conhecer, né? O deserto é um lugar de passagem, mas o deserto foi onde o coração do povo de Israel foi revelado. Um coração que queria voltar a ser escravo, por causa de cebola, por causa de coisas pequenas. E eu vi o meu coração, me arrependi do meu coração, e ele foi tão bom, porque nada faltou. Tá? Nada, Deus nunca, cuidou né? de mim, dos meus filhos, nada faltou. Teve apertos, teve dificuldades, teve um monte de coisa, mas era a necessidade. Eu me lembro de uma passagem na Bíblia que monitora o tempo aí, eu não quero exceder, Não, tá? Tá tudo bem? Tá tranquilo. Mas A Tayane falou que só é 4 da tarde que a gente pode liberar aqui, que ela tem o próximo. obrigado, Tayane. Aliás, a história de empreendedorismo da Tayane Assustadora, né? é inspiradora. Uma hora nós vamos ter que ouvir também, né, Pri? Uma hora nós vamos entrevistar você, tá? A Tayane colocou uma meta, ela é movida por propósito, colocou uma meta, trabalhou, fez acontecer. E isso é tão bonito, porque muitas pessoas não têm a consciência do que elas são capazes quando criam um foco, quando estabelecem um alvo e botam toda a sua energia. Porque hoje, eu acho que o maior desafio do nosso tempo é a distração. Porque eu vejo aqui o meu Instagram e o meu celular me fala quanto tempo eu fico nas redes sociais e não produz nada. Fora, assim, tem uma parcela que é trabalho. Sim. A gente tem algo... Mas ele já sabe o algoritmo que me prende e ele fica me mostrando o tempo todo. E eu entro naquele entorpecente mental e falo, opa, passou 3 minutos. Eu fico assim também, às vezes. E outra coisa interessante sobre as nossas distrações, porque igual você falou da Tayane, que foi, trabalhou, buscou atrações. Às vezes eu olho no Instagram, pra Tayane foi tão rápido. Um dia ela estava trabalhando de uma coisa e no outro ela já estava com um podcast. Eu não vou conseguir isso, eu porque não na sou rede capaz. social é só um clique, né? Na rede de um social. clique para o outro, a vida dela já transformou. E eu? Tem uma história. A tem gente um não preço. sabe. Tem um processo, né? Tem um processo. A gente nunca sabe das renúncias e do trabalho dos outros. Ela fez um jejum de redes sociais. Você sabia das distrações. A minha irmã, mas você já tem que começar a movimentar agora, e sei lá o quê. Eu falei, não, eu quero dar uma desintoxicada, focar no trabalho. Olha aí, tá vendo? Que Eu incrível. amo isso. É muito incrível. Foi um mover dos céus, né? Pra você. Porque Deus já sabia de tudo, né? Já sabia tudo o que poderia acontecer, o que o podcast poderia atingir, né? O canal. É verdade. Você Ele já falou tinha força criado. do braço, né? Você falou que eu estava vendo a força do braço. E é exatamente isso, Pri. Quanto da nossa vida hoje é força do braço e quanto que é graça e favor de Deus? Porque a gente confunde. Às vezes a gente conta testemunhos que a gente forçou passagem, sabe? A gente não foi... E a gente fala que é a bênção de Deus na nossa vida. Tem uma passagem da Bíblia que um paralítico ele é levado por 4 amigos. Essa é a minha favorita. E eles abrem um buraco no teto. Jesus está pregando numa casa, começa a cair palha, começa a cair coisa na cabeça das pessoas, e aí tem um paralítico descendo numa corda. E Jesus vê a fé deles, que é bonito. Ele vê a fé. E aí ele fala o seguinte, ele fala assim, seus pecados estão perdoados. Pega todo mundo de surpresa. Mas
peraí, pecados perdoados. Os fariseus não gostaram, porque né, não pode, só Deus pode perdoar pecado. Mas o próprio paralítico, eu fui pensando, mas peraí, pecados perdoados, mas não é isso que eu queria, né? Eu vim aqui O só para esforço andar. todo para passar pela gente, e eu sou paralítico, se eu caísse ia morrer de vez, subir no telhado, descer corda, conseguir, meus amigos, eu não sei. Agora, é Eu isso? vim aqui, você perdoa meus pecados? Depois Jesus cura ele. Aham. Levanta, pega sua maca e vai. Só que ele atende a uma necessidade maior antes de uma súplica menor. E se a gente não mergulha no relacionamento com Deus, a gente nunca dá oportunidade para Ele atender as nossas necessidades. A gente fica só nas súplicas. Como é difícil, que nem você falou, né? Do que às vezes a gente quer forçar essa passagem, né? Para dizer, foi bênção, foi graça, era para ser. Às vezes a gente está tão distraído e não tem a intimidade com Ele, que a gente quer tanto aquele carro novo, ou seja lá o que for, que não, se Deus permitiu que eu financiasse, se Deus permitiu que eu fizesse, era pra fazer. Sim, minha filha, não tá falando pra você se endividar e meter o louco, não. Mas se o meu cartão passar, não, tá ó, quer ver? Agora eu vou colocar. Se ela aumentar, eu vou nessa viagem, gente. Se o cartão... Esse daí... O Leonardo não tá assistindo esse podcast, não, né? Porque eu uso essa aí com ele, né? Eu falo, amor, se Deus deu limite no cartão, a gente pode viajar, entendeu? Então, assim... Leonardo não Você assiste. No caso, isso. Mas é isso, porque às vezes você quer tanto que aquilo aconteça, que você não aceita que às vezes não é pra você. Mas isso... Às vezes você não consegue ter um discernimento de que aquilo não é pra você. Sobre abrir as portas, forçar a passagem. Uma coisa que eu percebi que no reino de Deus isso não tem como você forçar muito as coisas, porque logo quando eu me converti eu recebi muita, não sei se é correto falar profecia e tal, mas muitas pessoas me falaram, olha, você vai falar sobre Jesus, você vai ser pregadora, você vai... E eu foquei nisso ali, eu falei, eu vou ser. Só que eu não estava pronta. Você eu não esqueceu tinha que tinha um processo, né? E eu foquei tanto naquilo, e aí eu me frustrava, e aconteciam as coisas. E eu, mas e o que Deus falava para mim? Então, e eu forçava, sabe? Eu fazia... E não dava certo. E aí, do nada... A Marissa me contou uma história muito legal, bem rapidinho, um testemunho dela, que ela queria muito sair, né, do Brasil, uma época da vida dela, lá atrás e tal. E aí ela fez todo um negócio lá pra ir e chegou na hora de ir, não deu certo. Aconteceu uns trancos e barrancos lá e tal, e não deu. E era uma ânsia dela. Por que ela me contou isso? Porque eu tenho essa, né? Meio então, ansiosa. isso, e a gente tava conversando sobre esse negócio da viagem. E aí ela falou assim, que disse que ela falava pra Deus, não é possível, já tava tudo certo, eu ia ir, por quê? E daí ela falou que no momento em que ela entregou e falou pra Deus assim, ok, então eu vou confiar. Se não for pra eu nunca sair do Brasil, eu vou aceitar e eu vou confiar, porque ela tava com aquilo, era um sonho, né? Deus conhece o nosso coração, sabe com o que a gente sonha e tal. Ela falou, mas eu vou abrir mão. Se é isso que o Senhor quer pra mim, o Senhor sabe lá na frente do que tem que acontecer, então eu vou confiar e vou entregar. E daí ela contou isso dela, falou que disse que um dia Deus, tempos depois, Deus chamou ela pra perto e pediu pra que ela pegasse o passaporte dela e olhasse quantas vezes ele tinha tirado ela do Brasil já. Tipo, tempos depois, sabe? E aquilo, pra mim, foi um ensinamento, assim, sabe? Porque nós estávamos conversando sobre aquilo, ela falou, Pri, eu quero que tu entregue e que tu confie, que o que vier dele é bem feito. Até porque a Bíblia inteira Deus fala sobre isso, sobre as coisas que a gente coloca no nosso coração que podem tomar a frente dele, que é aqueles falsos deuses do nosso coração. Sim. Eu li um livro incrível sobre isso. E eu acredito que era o que eu estava fazendo, sabe? Tipo, não, pra mim era mais importante eu falar de Jesus do que eu me relacionar com ele. E ele não quer isso, ele não quer que você coloque à frente. Até porque, às vezes, esse falar de Jesus que você entendeu, lógico, oremos que seja pregadora, que tudo isso aconteça, vai acontecer. Mas, às vezes, isso... É muito mais já importante. O falar de Jesus, a conversa que às vezes você tem com a sua filha, é a conversa que você tem às vezes com a moça que foi lá te ajudar com o serviço. Verdade. Entendeu? Eu, por várias vezes, eu já senti assim, principalmente isso aconteceu comigo muito depois do meu batismo. Às vezes eu estou fazendo coisas insignificantes ao meu ver. Assim, eu estou conversando com uma pessoa e falando, e eu sinto, pode continuar porque é isso que eu quero.
Legal. Fala de mim, fala da minha palavra, traz pra vida dela, porque vai... E várias vezes, assim, eu tava num Uber em São Paulo, nós estávamos indo para que inclusive foi indicação da Ticiane lá na Rede Record, aquele Parque Animalia, nós estávamos indo, é meio longe, né, 1 hora mais ou menos até lá. E aí começamos a conversar, eu vou na frente, que eu passo um pouco mal, né, eu tava o Léo e a Lívia atrás, e eu comecei a conversar com o Uber, né, e falando, né, tá, eu falo pouco, né, como vocês percebem. Só um e pouquinho. Aí às vezes tem que pegar ar, assim, pra respirar. Não, você fala bem. aí, Graças a Deus pela até quanto porque você se fala, porque falasse- tem propósito. Se falasse ruim, né, filho? Aí tava ruim, né? Aí, beleza. Daí nós conversando e tal, eu e ele. E aí a conversa foi pro lado de Jesus. E aí a gente começou a conversar, e eu comecei a falar. Cara, eu comecei a falar umas coisas pra ele que eu não sabia nem que eu sabia. Que tava na Bíblia. Eu comecei a falar, porque isso tá na Bíblia? E um pouco eu legal. voltava e eu, mas isso tá na Bíblia. Deixa eu conferir. Eu li isso na Bíblia. E eu tive que ir lá procurar. Eu falei, mas Bom. da onde que eu tirei isso, né? Que bom. Mas foi. E aí, quando eu terminei de falar, ele falou bem assim pra mim: moça, que bacana você tá falando isso pra mim. Ele falou, ele vinha de uma família toda convertida e ele era o único desviado. E ele me contou coisas assim que tinha acontecido na vida dele, pra nós, dentro do carro, né? O Léo tava junto. Contou pra nós assim. E uma das coisas que eu falei pra ele foi que eu falei assim, não, porque ele tinha passado um assalto e tal, né? Tinha tomado um tiro, o cara tentou pegar o carro dele. E eu falei bem assim pra ele, não deixa. Só que eu não sabia que ele era desviado, nada, tipo, porque a família dele tudo. Eu falei pra ele, não deixa de voltar pra Jesus, né? Você tem tempo, o seu tempo é hoje, é agora. Como você sabia que ele precisava voltar, e ele né? pegou e falou, no final, a hora que ele foi deixar nós lá, ele falou bem assim, ainda falou pro Léo, né, sobre mim e tal, ele falou assim, você sabe que você falou pra mim uma coisa que eu sei há muito tempo, mas que eu não tinha me tocado da importância que tem. Eu tenho que voltar pra Jesus. Então, assim, é isso. Às vezes Deus, uma conversa que você acha que é insignificante, que é uma coisa banal, Deus está te usando para trazer uma pessoa, para conversar com alguém, para ajudar, para acalentar um coração, qualquer coisa. Né? Às vezes, esse talvez é um pastoreio também. Né? Verdade. Total, você falou pastoreio. É. Há celebração no céu para cada pessoa que se arrepende e volta. E aí Jesus falou, se um pastor tivesse 100 ovelhas e perdesse uma, ele deixaria as 99 e iria atrás. E se encontrasse, ele ia celebrar mais Do que os outros. do que as 99 que estavam. Então, esse é o coração de Deus. É um coração bom, né? Um coração bom realmente o tempo todo, né? É. Eu Nossa. acho que uma visita do Marcelinho foi pouco aqui no nosso Não, podcast. eu acho que a gente... Eu vou voltar com muita alegria. E a gente vai trazer a Marissa também que na próxima vez, que ela estava com conjuntivite. Então, na próxima nós vamos trazer ela, porque ela também fala pouco. Aí sim, daí a gente uma vai te dar benção. uma placa, né? A gente vai te dar um negocinho para você pedir vez, porque daí eu, Raoni e Marissa... Não, aí a gente vai ter que dar uma plaquinha para você falar. Eu acho que vocês podem ter o tempo de vocês, né? Vocês três. E eu fico só acompanhando Isso. e curtindo. Gente, que bacana, foi muito incrível. Assim, é muito legal, sabe, Marcelo? Porque quando a gente vê a trajetória de uma pessoa que teve uma caminhada, eu falo pela minha que está começando, mesmo que eu acho que tudo é válido, toda a caminhada, mesmo antes dessa minha conversão, Deus usa tudo isso. Usa para um testemunho, usa para auxiliar alguém, qualquer coisa. É muito bacana ver uma pessoa que está numa jornada bem maior, né? Ali já caminhou alguns passos na nossa frente, e que um dia talvez eu vá olhar e vá lembrar do que você falou, e aquilo vai servir para mim, né? Então é muito, muito gratificante ter alguém que já passou onde os meus pés uma hora podem pisar, né? Então isso Eu passei muitos anos dentro da igreja e num convite inesperado de um pastor escocês na Inglaterra, eu conheci Jesus de uma nova forma. E esse convite ele tinha para mim. O primeiro capítulo de Marcos, ele estava me esperando lá. Ele queria revelar o coração dele. Então, um incentivo para quem está nos ouvindo é que Jesus está te aguardando. Eis que estou à porta e bato. Se abrir, entrarei e cearei com vós. Então, ele está na porta. É um convite. Abra essa porta. Convida ele. Do seu jeito, da sua forma, no seu tempo. Mas dê espaço para Jesus, a pessoa de Jesus na sua vida, e você vai se surpreender
com o novo rumo que sua vida vai tomar. E se você quiser um espaço para se congregar, conhecer mais, eu e a Pri, eu não sei a Rawane, mas nós estamos na Comunidade das Nações. A Raul é da Batista, né, Raul? Batista Nacional. Que bênção. Eu vou estar lá com o pastor Diogo quarta-feira. Olha! Ai, que incrível! Legal. Viu? Ele vai tomar um café juntos, é uma bênção. Que bacana, né? Ó, pastor Diogo, É import- próximo convidado aí do Bom. nosso pod. Ótimo. Vamos trazer os dois, imagina? Nossa, Meu Deus do céu, eu e a Pri vamos... Aí sim, aí sim. Vai ser uma honra mesmo. Mas procure um lugar para você congregar, para você É importante vivenciar isso, é com muito importante, amigos, né? Essa comunhão, né, Eu Marcelo? acho também. Porque é como a gente falou, às vezes vai ter alguém né, no lugar onde você escolher, onde o seu coração escolher, que vai te ajudar numa dificuldade, porque às vezes ela passou ali. Eu não vou esquecer a pastora Bia, um dia que ela falou que... O que acontece? Às vezes, a pessoa que vai te dar um conselho, que vai te ajudar, ela passou aquele problema com os filhos. Sim. Né? Inclusive, essa minha conversa com a Marissa foi sobre isso. Ela já tinha passado pelo problema que eu tinha exposto para ela ali. Muito, muito, muito parecido. E quando ela falou comigo, a minha cabeça abriu. E é isso que a igreja faz, que a comunhão faz com você. Às vezes, alguém vai pegar na tua mão e vai te ajudar, né? Existem coisas que só em comunhão com a igreja acontecem, né? E Jesus, Verdade. E nesse Jesus período, nos pediu, né? Creio. às vezes a gente fica, não, porque eu sou igreja onde eu faço. Esses 15 dias, eu fui em tratamento com a minha filha em Cuiabá, eu fiquei 15 dias lá, então eu fiquei 15 dias sem ir na igreja. Existem coisas dentro da gente que já vai esfriando, que a gente acaba se esquecendo, e aí quando você Verdade. vai de novo no primeiro culto, você lembra, não, é por isso que a gente tem que viver em comunhão. Tá certa. Jesus nos pediu, né, que fôssemos, né, disseminássemos a palavra dele, mas que nós vivêssemos em comunhão, né? Sim. Então eu acredito que esse lugar espiritual ele é muito, muito, muito importante mesmo. Verdade. Né? Era isso, Gente, né, Pri? eu Encerramos. não quero acabar, não. Eu Hoje também vamos não. ficar Hoje aqui. tá... Assim, Marcelo, você tem mais 2 horas só para falar com a gente. Eu posso falar palavras finais? Pode. Pode. Tá. Vamos deixar o Marcelo E a encerrar. gente encerra. Tá daí bom. com o Então- Marcelinho. Assim, Não, palavras finais a título de informação. Eu falei um pouco do nosso propósito. Nós estamos aqui em Sorriso por conta de uma visão de educação cristã, que é a Legacy. Então, talvez você está vendo esse podcast e você queira saber mais da Legacy. Um caminho é o Instagram, @Legacy Sorriso. Isso, gente, segue lá. É Legacy School Sorriso, né? Mas o que é Legacy? É uma escola com princípios e valores cristãos, de excelência no ensino, onde nós queremos ser os guardiões dessa próxima geração. Existe uma tendência muito perigosa que está invadindo a educação no Brasil, de um movimento progressista que não está alinhado com a palavra de Deus e confunde os nossos jovens e adolescentes desde muito cedo. E se você é pai, você é mãe, você já está sabendo disso e tem se preocupado com isso. A Legacy é um lugar seguro para os seus filhos. E eu te convido a vir conhecer a Legacy. Nós estamos inaugurando em fevereiro do ano que vem. Temos matrículas abertas para quem se interessar. Venha nos conhecer, venha entender a metodologia de ensino, a proposta de educação. E eu espero que os seus filhos estejam seguros nas suas jornadas acadêmicas aqui em Sorriso. Nossa, amém, amém, amém. Muito obrigada, Marcelo, Muito, por ter muito obrigado. aceitado Foi- esse convite. Pri, muito obrigada por ter feito esse network aí conosco. Assim, para mim é mais do que gratificante. Eu tenho certeza de que Deus se alegra com tudo isso que está acontecendo, porque é realmente um realinhar de propósitos. Como eu te falei, no network o Marcelo fala muito sobre isso, sobre... Quando vai ser o próximo? Tá bom, então vou fazer um merchanzinho. Eu ia falar, não, Quem solta quiser solta a data, ou solta Qual é a data? Você sabe de cabeça? Não, A gente- não ainda, vocês ainda Essa não... próxima semana. Já soltaram a data? Começa essa semana agora. Mentira. Não, gente, não faz isso comigo não, que eu não anunciei ainda. Não é? Não sei. É porque eu deixei a Marissa É, cuidando assim, disso. gente, a Marissa é os braços, as pernas. Mas olha, Eu vou colocar nós colocar no temos meu... as datas são essas aqui, ó. Começa terça-feira, dia 26. Uau, Que já? ótimo, olha Olha aí, só, ó. é bem o 7. dia que eu vou vir. Oh, 7 não, mas da dá noite. pra... Vai ter só uma turma agora? Terça, quinta. Então, 26, 28, 3 e 5. Serão duas semanas do network. Então, se Duas você semanas.
Se você tem São interesse... 4 encontros. São 4 Em encontros. janeiro vai ter outro. Ano que vem. Eu espero que sim. Vai ter. Vamos profetizar que vai ter. Mas ter. se você quiser saber mais sobre técnicas de conexão humana, como que você desenvolve e aprofunda relacionamentos, chave para o seu propósito e desenvolvimento, então esse é um tema que você pode entrar em contato conosco e a gente pode falar mais sobre o Networking de Valor, Nossa, que é o curso que a incrível. Priscila fez. Incrível. Que foi para simplesmente. lá na Record. Foi parar lá na Record com o Network de Valor. Muito Gente, legal. foi maravilhoso. Marcelo, obrigado pessoal Eu que agradeço. de casa no nosso podcast ao vivo, nosso programa aqui dentro do canal Voz Ativa. Obrigado, Raul. Obrigada, Obrigado, Thay. Thay. Sempre ali, né, nos bastidores, no off, é a que mais trabalha. Que eu falo, eu gasto a língua aqui, né? Mas a Thay que gasta tempo ali nas edições. Obrigado, gente. Espero de verdade que vocês tenham gostado. E o nosso né? próximo episódio é dia 6 de dezembro. Vai ao ar às 19 horas com uma pastora super Isso. abençoada, né? Pastora Nayara, lá da IBN. Isso. Aguardamos vocês. Então tá bom. Beijo, pessoal.